A gente vai começar agora um quadro que a gente ama fazer aqui na Nutrify, que é o Cozinha Consciente. Esse é um quadro que traz um pouco da suplementação ali no prato do dia a dia, sabe? Mas traz muito do alimento real, traz muito da comida, do afeto, daquilo que a gente gosta, né? Que é dividir a parte nutritiva com quem a gente ama. E é por isso que hoje, nesse friozinho, a gente vai preparar uma polenta. Por favor, venham. Fiquem à vontade. A gente vai preparar uma polenta deliciosa, feita com superfood. E essa polenta, gente, vai levar ali um aporte proteico bem interessante, porque na superfood a gente encontra ali 16 gramas de proteína em uma única porção. É proteína de ervilha, então a gente está falando de uma proteína de alto valor biológico, boa disponibilidade. E tudo que a gente tem na superfood é alimento natural, é alimento liofilizado, é alimento de verdade. E claro que a gente vai começar falando dessa cremosidade que é trazer a polenta, né? A polenta, ela é um prato bastante típico e a gente conhece muito aqui como aquela opção da polenta frita, em que a gente faz o preparo da polenta, deixa a polenta dar uma descansadinha, corta em tirinhas e depois frita. Mas a gente não vai fazer fritura nesse instante, a gente vai fazer aquela polenta gostosa, cremosa, quentinha, sabe? Que dá um abraço no coração. É essa polenta que a gente vai fazer. Uma boa tática para polenta é a gente trazer um caldo que tempere essa polenta. E como a gente não tá fazendo um caldo de legumes, a gente vai usar exatamente a superfood para trazer essa saborização que a gente precisa. Na superfood, eu vou ter todos os alimentos de tempero liofilizados. Então eu tenho aqui, por exemplo, salsa, alho, cebolinha, especiarias, né, pimenta, sal, tudo que eu preciso para fazer um bom caldo para a gente preparar essa polenta. Então aqui existe um pulo do gato bem interessante. Para cada 500 ml de água, a gente vai colocar 70 gramas de polenta. Assim a gente consegue aquela cremosidade sem ficar engrunhado no fundo, sabe? E ao mesmo tempo algo suave que dê um bom sabor. Então aqui a gente vai utilizar superfood para fazer esse caldo. A gente já deixou aqui separado. Ah, esse aqui é meu ajudante magnífico. Eu tenho que apresentar Thiago Rodrigues. Sorriso maravilhoso, né? Passou no dentista, fez um clareamento sensacional, tá com esse sorriso. Thiago, que é meu ajudante casca de bala, já deixou aqui uma boa panela de água quente. Quanto de água a gente tem aqui, Thiago? 3 litros, 570. Ele foi preciso até no 70, né? Como essa água já tá fervendo há algum tempo, então a gente já deve ter tido ali um pouco de evaporação, tá? Gente, a gente vai preparar isso agora e no final todo mundo vai poder degustar. Então fiquem até o final, porque a graça da gente ver alguém cozinhar é poder comer, né? Senão, não tem graça. Então aqui, nessa panela de 3 litros 570, a gente vai diluir 3... Eu separei 4, não foi? 4 unidades de superfood. Beth, mas a superfood não é uma sopa? Você vai fazer um caldo da superfood? Sim. Ela é uma sopa prática que eu posso botar numa canequinha naquele dia de preguiça à noite que tá chovendo. Mas eu posso fazer várias receitas com ela. Essa é a graça da superfood. Eu posso botar ela na torta de um empadão, por exemplo. Eu posso botar ela num purê. Eu posso botar a superfood, por exemplo, misturado com uma farinha panko para poder empanar o frango e depois jogar na airfryer. Assim eu consigo ter bastante sabor, tempero e agregar também proteína. Posso trazer ela no molho do macarrão e a gente vai preparar, inclusive aqui no sábado, gente, um cuscuz marroquino feito com superfood. Então, assim, a gente tem múltiplas opções de usar por conta da versatilidade e por ser um real food, né? Então aqui eu já coloquei 4 unidades, né, de superfood. Vou mexer com fouet, porque como essa água tá quente, tudo que a gente vai colocando numa água que já tá quente corre um risco de empelotar. Então, por isso, a gente mexe com fouet para trazer bastante fluidez para esse caldo, tá? Não vai ser suficiente para ficar cremoso, porque para cada superfood, eu iria diluir em 200 e 250 ml de água. E aqui a gente tem 3 litros 570. Então, aqui a gente não vai ter o suficiente. E a gente vai pesar agora nessa balancinha que é muito fofa, né? Gente, parece coisa de boneca isso, né? Quem inventou esse negócio? Na minha casa é aquele trambolho gigantesco. A gente vai pesar a quantidade... Cadê a polenta? Você abriu? Aqui. Beth, você tá usando uma polenta instantânea dessas que ficam prontas em 2 minutos. Na minha casa, minha mãe usava fubá mesmo e ficava lá mexendo. Sim, na minha casa eu também uso fubá. Só que essa é uma receita do nosso e-book de receitas nutritivas e rápidas, expressas. E quando a gente quer fazer uma coisa rápida, a gente tem que utilizar ingredientes que são práticos. Então essa é uma boa polenta que ela já vem pré-cozida e por isso ela fica pronta em 2 minutos. O que isso me traduz? Se eu já tenho a água quente aqui fervendo, rapidamente ela vai ficar pronta. Ó, 70 gramas a cada 500 ml. Faz as contas aí, Thiago.
Então, 70 gramas a cada 500, 140 gramas para 1 litro, para 2 litros, 280, para 3 litros. Tiago, vou confiar em ti, hein? Já viram, né, gente? Se esse negócio sair ruim, a gente bate no Tiago no final das contas. E vamos mexer com o fouet agora, porque como ela é instantânea, a possibilidade de trazer esse grumozinho no final é maior. Então eu preciso mexer para trazer um cozimento rápido. Beth, quanto tempo fica pronto esse trem que eu tô morrendo de fome? Você falou que era um preparo rápido, instantâneo. Gente, 15 minutos. Não vou falar valendo, porque se eu não ficar em 15 minutos, vocês vão me bater também, né? Mas esse é o tempo que a gente vai fazer esse preparo. Não é gostoso a gente receber os convidados em casa, servir uma comida fresquinha, deliciosa e de quebra ainda poder sentar no sofá, tomar um cafezinho, conversar, sem ficar na cozinha? É isso. Tiago, querido, vamos começar o pesto? Pessoal, a gente também, tudo aqui é de boneca, né? Olha que fofura. Na minha casa é aquele processador gigantesco, sabe? Não tem nada disso, fofinho. A gente vai começar o nosso pesto em que a gente está trazendo sementes de abóbora, tá? Beth, semente de abóbora com sal ou sem sal? Tanto faz. Se a gente tiver a semente de abóbora salgada, a gente vai reduzir um pouquinho aqui no sal, tá? Se não, a gente vai botar um pouquinho mais de sal. Semente de abóbora, azeite. A gente vai usar esse azeite que é bem interessante, mas a gente tem um outro azeite para finalizar. Pega ele para mim, por favor, Tiago. Tá lá naquela bancadinha ali. Que é um azeite que eu gosto bastante. Inclusive, eles estão aqui na feira, lá no 7L, que é o Capolivo. Gente, esse é um azeite gaúcho. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 30 premiações internacionais, tá? Tá entre os 500 melhores azeites do mundo. E não tem um preço de um rim, né? Que é o mais importante, porque hoje você pensa, compra uma bicicleta ou compra um azeite? Aí a gente consegue comprar um bom azeite. Ó, só para vocês terem uma ideia da nossa polenta, ó. Cremosa, prontíssima, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou manter quentinha, vou colocar um pouquinho de prebiótico, porque eu quero mais fibras aqui. E prebiótico é aquela boa junção de fibras solúveis, né? Que fazem uma boa modulação intestinal. Então eu posso usar no meu paciente que tenha um intestino preso, um intestino solto, ou que eu precise fazer uma modulação intestinal de fato. Uou, tá quente, né? Menina, é um vulcão aqui esse negócio. E além disso, é uma fibra solúvel, neutra, que eu consigo levar ao fogo, levar ao forno. Então eu posso botar na massa do bolo, na massa do pão. Eu posso botar no caldinho do macarrão, no feijão. E não só diluir em água, como a gente costuma fazer. Além do prebiótico, eu vou trazer Nutrist Flakes. Uma das técnicas da polenta que a gente costuma fazer é mantecaturar. O que isso significa? Trazer um sabor de manteiga para essa polenta. Que eu posso mantecaturar com manteiga, eu posso mantecaturar também com queijo, porque essa gordura adicional é aquela coisa que envolve na boca, sabe? Aquilo que a gente gosta e não deve comer todo dia. É isso. Mas aqui, como nós somos clean label de verdade, a gente vai usar Nutrist Flakes, tá? Nutrist Flakes são as leveduras nutricionais, então veganas, né? A gente tem aqui uma opção excelente para incluir vitaminas do complexo B, ajudar na saúde intestinal e ainda por cima trazer aquele saborzinho de queijo que a gente gosta, queijinho parmesão. É isso que a gente está fazendo aqui quando a gente adiciona Nutrist Flakes, tá? Voltando pro nosso pesto, a gente vai misturar. Ó, Tiago fez as contas, eu já tô botando mais... Sei, Tiago, tô sabendo. Só pra gente trazer algo mais aveludado, tá, gente? Senão ela fica muito cremosa e à medida que ela vai esfriando, ela vai engrossando. Um ponto importante aqui, eu fui no pesto, voltei na polenta, vou voltar no pesto de novo. Vamos adicionar um pouquinho de sal, né, gente? Porque Superfood, ela tem um pouquinho de sal, mas para aquela quantidade de líquido que eu falei pra vocês. Fiquem à vontade, a gente tá fazendo uma polenta que a gente já vai experimentar, viu? Então aqui eu vou adicionar um pouquinho de sal, só pra realçar um pouco mais esse sabor, tá? Tá bom. Gente, vocês viram que essa polenta realmente ficou pronta em 3, 2, 1, né? Foi papum, polenta pronta aqui. Agora o pesto, tem um outro pulo do gato aqui nesse pesto, tá? Normalmente, a gente mistura todos os ingredientes do pesto e sai batendo tudo. Só que o azeite, ele tem uma característica. Se a gente começa a bater muito, emocionar, ele fica meio amargo. Então a ideia é a gente só acrescentar o azeite no final pra gente manter aquele sabor delicioso da azeitona sem alterar as características, tá? Pra quem tá passando
almoçando, a gente está preparando a polenta com superfood, peixe de semente de abóbora com manjericão e rúcula, e a gente vai degustar isso tudo no final, que uma polenta quentinha, né? Aquece o coração, faz bem. Então, ó, vou bater um bocado aqui dessa semente de abóbora, e a ideia aqui é a gente começar a bater só a semente, tá? Deixa eu só tirar esse grãozinho daqui, porque eu preciso que ela fique bem trituradinha. E esse é um processo que eu vou bater. Não tem Ana Maria aqui, né, gente? Não tem música, cachorro passando, nada disso, tá? É um processo que eu preciso ter. Primeiro, uma farofinha da semente de abóbora. Depois, para substituir o queijo, eu vou trazer Nutriste Flakes, tá? Então, aqui seria o meu queijo parmesão que eu tô colocando aqui no pesto, tá? Então, ó, Nutriste Flakes. Eu vou adicionar um pouquinho de sal, porque a gente sabe que o Nutriste, ele já é um pouquinho salgadinho, né? Um pouquinho de sal. Vou adicionar pimenta moída, porque um pesto sem uma pimentinha não é um pesto, né, gente? Não pode. E aqui, gente, diferente de outros pestos, a gente não vai colocar o alho, tá? Normalmente a gente coloca um dentinho de alho. Mas como eu quero sentir essa explosão de sabores do manjericão, da rúcula, da semente de abóbora, do Nutriste, se eu botar o alho, vai ficar uma confusão. Então, a gente não coloca o alho aqui. Bato um pouco mais. E agora eu tenho uma boa farofa aqui. Se vocês tiverem um mixer de boneca como esse na casa de vocês, eu sugiro nesse momento vocês fazerem um pouquinho da retirada dessa farofinha. Aí a gente vai encaixar de novo aqui pra gente bater as folhas. E depois, cadê? Aqui. E depois a gente junta de novo, tá? Aqui a gente vai botar um pouco de manjericão que Thiago Rodrigues higienizou lindamente, picou e etc. Tá vendo, né, gente? Eu me sinto super famosa, tem um auxiliar só pra mim. Ele vem, lava, pica, higiene. É um espetáculo isso. E eu também vou começar a colocar aqui um pouco da rúcula, tá? A rúcula é só mais um pouquinho mesmo pra gente quebrar um pouco desses sabores e trazer um outro sabor mais intenso. E agora eu vou colocar o azeite. Beth, você não vai usar o capolivo? Não. Eu vou usar como base esse azeite. O capolivo eu vou só finalizar, tá? Porque o capolivo, esse tem um sabor mais acentuado, mas ainda assim equilibrado. E esse aqui, ele tem um sabor mais tradicional de azeite. Então, para finalizar, a gente vai sentir a potência do azeite com o capolivo, tá bom? Aqui a gente vai bater. Beth, você não colocou muito azeite aí nesse cenário, né? O peixe não tem que ter muito azeite, mas lembra que eu falei pra vocês que a gente coloca um pouquinho e depois a gente finaliza? Porque senão a gente fica com azeite muito amargo no pesto. Vou botar só um pouquinho pra bater. E vocês podem perceber que já tá ficando aqui um verdinho do pesto, né? Gente, pesto mesmo, tradicional, é aquele feito no pilão, sabe? Que a gente vai amassando, macerando. Esse é um pesto. Mas a modernidade nos traz essas coisas maravilhosas da vida, né? Agora sim, eu vou incluir mais azeite. E vou incluir um pouquinho mais de rúcula, tá, gente? Que eu tô achando que ele ainda pode ter um pouquinho mais de rúcula. Essas receitas vão ficar disponíveis no Instagram da Nutrify pós-feira. Então, convido vocês a irem no Instagram, catarem a receita, fazerem em casa, me marcarem a Nutrify pra gente ver o que vocês fizeram e darem a nota de vocês também, tá? Só umas folhinhas aqui que faltaram, 2. E a gente já finaliza esse pesto. Alguém marcou no cronômetro aí 15 minutos? Não? Ah, ela tá marcando. Conseguem ver que ele já tá bem diferente agora? Se eu não faço aquela farofinha que eu fiz no início, fica difícil de trazer isso tudo, inclusive num mixer como esse aqui, que é piquititinho. Então agora eu vou só bater com esse restinho de azeite e a gente finaliza com azeite no preparo. Alguém se voluntaria a vir aqui experimentar esse pesto? Ah, me empresta um garfinho para ela. Eu vou botar aqui também. Vamos só no pesto. Toma, baby. Marlene nos dirá o que ela está sentindo do pesto agora. Bom? Diferente? Tá bom de sal? Vamos fazer? Fechado. Gente, a gente vai montar aqui algo bem bonitinho. Eu queria, né, fazer algo bem bonitinho. Mas em casa é sempre assim, né? Você quer botar aquela sobremesa linda, o negócio sai todo descongrunhado. É assim mesmo, não tem jeito. Ó. Me arruma um guardanapinho só para eu poder limpar aqui? Isso. Thiago é maravilhoso, né? E ele ainda lava a louça, gente. Olha que incrível. Eu quero levar ele pro meu coração, pra minha vida.
Pra sempre agora. E agora a gente vai colocar aqui um pouquinho desse pesto. Beth, o pesto não devia estar mais molinho? Ele pode estar mais molinho, mas a gente vai colocar o capolivo em cima, né? Então eu quero deixar ele mais durinho. E eu posso servir também, gente, se eu quiser, com um pouquinho do Nutriishi aqui no cantinho, ó. Só pra dar uma bossa. Você já experimentou, eu quero chamar outra pessoa. Você é da Dux. Você quer experimentar? Vou preparar um pra você também. Vem aqui nesse cantinho, ó. Aqui. Como é seu nome? Inês. Inês vai degustar nossa polenta feita com superfood. Inês, dá uma olhadinha que vai fazer uma foto. Inês, essa é uma polenta feita com superfood. A gente utilizou aí um pouco de Nutriishi Flakes, um pesto feito de sementes de abóbora com manjericão e rúcula. E aí, Inês, diga. Bom de sal? Equilibrado? Gostoso? Vamos servir para todo mundo, gente? A gente tá aqui só salivando, né? A parte boa mesmo que a gente quer comer, o negócio não acontece. Aprovado, Inês. Sabe em quanto tempo a gente fez essa receita? 15 minutos que a gente fez a polenta, o pesto, tudo, papum. Gostou? Saboroso? Muito bom! Vamos preparar para vocês agora. Beth, você vai botar o capolivo em cima de todos? Não, vou misturar aqui agora, senão a gente não tem mão e braço para servir todo mundo, tá? Então eu vou botar um pouquinho mais de azeite aqui. Boa, Inês. Termina de comer, mulher. A gente esconde. Ó, botei um pouquinho mais de azeite aqui, porque eu não vou regar cada um deles. Então eu trouxe mais. Gente, um pesto ele fica bem na geladeira por até 5 dias, tá? Então eu consigo botar, sempre importante, botou o pesto no vidrinho, cobre com um pouco de azeite, para que ele não queime a superfície, tá? E o pesto ele é muito legal, porque eu consigo fazer uma brusqueta super rápida com ele. Eu consigo pegar um bifum desses que a gente fez ontem, passar no pesto e já tá pronto para comer. Eu consigo servir numa salada. Eu consigo fazer, por exemplo, um tempero com massas, também fica delicioso. Sabe aquele filezinho de frango que a gente não dá nada por ele? Passa um pesto nele, bota na airfry. Nossa, mãe, gente, 2 segundos, sabe? Ter um pesto na geladeira é vida. Eu digo que mulheres cozinheiras de verdade, quando elas gostam de cozinhar, elas têm que ter algumas coisas boas em casa, né? Um bom pesto na geladeira guardadinho, manteiga, porque manteiga é vida, ovo, porque o ovo, né, é o alimento, a gente vai até o infinito e além com ovo, e um queijinho. Um queijinho sempre salva, né? Imagina, né? Ah, eu não tenho nada pra fazer. Pega uma massa, passa numa manteiga com um dentinho de alho, depois finaliza com um bom queijo ralado, sabe? Gente, resolvida a vida, não é isso? Fiquem à vontade se vocês quiserem degustar a nossa polenta feita exatamente agora, tá?